em que os discípulos chegaram a dizer para ele: Senhor, ensina-nos a orar. Nós queremos orar como o Senhor ora, queremos aprender a orar como o Senhor. E Jesus os ensinou a orar. E o que eu quero, nessa noite, destacar aqui a respeito da vida de oração do Senhor Jesus, é que, na verdade, orar é um segredo para você vencer. Orar é um segredo para você ter vitória sobre as suas lutas, sobre as suas dificuldades. Orar é um segredo para você adquirir coragem, motivação, fé. Orar é o que te faz prosseguir. Porque quando você ora, o que acontece? Você entra na presença de Deus e aí o Espírito Santo de Deus, ele vem e ele aquece o seu coração, ele conforta a sua alma, ele te reanima, ele te mostra as coisas numa outra perspectiva, ele te garante a vitória. Então eu quero, nessa noite aqui, dizer a vocês que estão me ouvindo o seguinte: quando você estiver com medo, e quando é que a gente tem medo? Quando a gente se vê diante de um perigo, de uma dificuldade, quando a gente se vê diante de um problema que a gente não pode solucionar. Se você sentir medo, se você estiver com uma doença que os médicos já disseram que não tem cura, se você recebe uma notícia muito dura, triste para você, se você está enfrentando um inimigo muito grande, muito poderoso, que vem contra você para te destruir, se você estiver passando por grandes lutas, grandes problemas, grande dificuldade, que você está sofrendo por causa disso, o que é que você tem que fazer neste momento? O que você tem que fazer neste momento para vencer essa situação, para vencer essa crise, para vencer essa dificuldade, para vencer esse problema, é orar. É orar. Era isso que Jesus fazia quando ele ia orar. Quando ele ia orar, ele estava buscando forças com o Pai. Quando ele ia orar, ele estava buscando ânimo para continuar lutando. Quando ele ia orar para ele poder compreender o que estava acontecendo com ele, suas lutas, suas dificuldades. E diante dos grandes problemas, ele orava. Na verdade, se você analisar aí a história de Jesus, você vai ver que ele orava antes de tudo. Ele não fazia nada antes de orar. Todos os milagres que ele realizou, ele estava momentos antes orando. Porque era ali, na oração, que ele encontrava as respostas e a direção de Deus para a sua vida. E não é assim, quer dizer, é assim também conosco. Então, se você for para a oração no momento da angústia, quando você sair da oração, você vai estar em paz. Você está perturbado? Olha, que a perturbação vai passar. Se você está angustiado,
ore, porque a angústia vai passar. Se você vai ter que enfrentar um grande problema, uma grande luta, ore. E você vai vencer essa luta, essa dificuldade. Eu quero compartilhar com vocês, por exemplo, momentos antes de Jesus ser preso, ele foi com os seus discípulos para o Getsemane. E a Bíblia diz que ele estava muito angustiado de algo. E ele então leva os discípulos todos lá para o alto lá para o jardim de Getsemane, e chegando lá, ele escolhe lá 3 dos discípulos e ele avança um pouquinho mais para orar, e deixa eles orando e avança um pouquinho mais para orar sozinho. E por que ele estava sentindo essa necessidade tão forte, tão profunda de oração? Porque ele estava angustiado de algo. Ele sabia que logo, logo, o traidor ia chegar, ele iria ser preso, e ele então iria passar por uma sessão de tortura, de sofrimento, de um julgamento injusto, que ele iria padecer na cruz, e morrer, e enfrentar esta tão terrível morte. Então, era algo assim muito pesado. Ele estava sentindo isso na sua alma. E ele então vai para a presença do Pai para orar. E a oração dele foi: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E se Deus tivesse passado o cálice, ele não precisaria passar por toda aquela luta, toda aquela dificuldade, toda aquela tribulação, mas Deus não passou. Ele orou por 3 vezes, fazendo o mesmo pedido, mas Deus não passou. Mas no final ele disse: mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Mesmo ele não tendo tido, naquela oração, a resposta que ele estava buscando, que ele queria, que era a de que Deus iria livrá-lo daquele sofrimento, mesmo ele não tendo tido essa resposta, foi lá naquele momento de oração que ele conquistou a força, o poder, a graça, a coragem, o ânimo para enfrentar a traição, enfrentar as injustiças, um julgamento falso, enfrentar a crucificação e a morte. E o que parecia ser a derrota dele, na verdade, era a sua grande vitória. Né? Ele esteve morto por 3 dias, mas no 3º dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E ele teve força para tudo isso. Foi naquele momento de oração. Então, meu amigo, a mensagem que eu trago a você nessa noite aqui é: você também está passando por problemas imensos, por dificuldades imensas, por crises imensas, está sendo perseguido, injustiçado, está enfrentando problemas na família, na justiça, problemas pessoais, sentimentais, espirituais. Você está com medo, inclusive, do futuro, do tempo que está passando. Você está aí no meio da tribulação. Sabe o que você tem que fazer nesse momento para vencer tudo isso, para superar tudo isso? É orar. É ir para a presença de Jesus. Eu estou falando de orar a Jesus, de orar a Yahvé. Não é também qualquer oração, porque às vezes as pessoas oram para o sol, para a lua, para o Papai Noel, para o doente, para os animais, para tudo, para a natureza. Essa oração aí não adianta não.
Mas a oração que você faz para Jesus Cristo, para Yahvé, essa oração muda as coisas. Você entra na presença de Deus angustiado, triste, confuso, com medo, mas você sai de lá aliviado, renovado, entendendo a situação e com a certeza da vitória. Jesus Cristo ele disse assim, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Deus, ele diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando nós clamamos, quando nós oramos, quando nós adentramos na presença do Deus Todo-Poderoso e abrimos o nosso coração, contamos para Ele todas as nossas angústias, nossas lutas, nossas dificuldades, nossos problemas, Ele se manifesta poderosamente na vida da gente e nos abençoa. A palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes seja conhecido diante de Deus todas as vossas necessidades, todas as vossas petições. Levante um clamor. Ore. E o que é orar? Você me pergunta. E eu lhe respondo, orar é você falar com Deus. É você conversar com Deus. É você ir para a presença do Senhor para conversar com Ele, para abrir seu coração, para contar seus medos. Isso você pode fazer em qualquer lugar. Aí no seu quarto onde você está. Você pode fazer isso, inclusive deitado, sentado, de joelhos, em pé, andando. Você pode fazer na sua casa, andando pelas ruas, até dirigindo na rua. Você pode estar em qualquer lugar e você pode conversar com Deus. Abrir o seu coração, pedir socorro, pedir ajuda, pedir entendimento, pedir vitória. Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo de Deus se manifestará na tua vida e Ele te abençoará. Se Ele não te responder da forma que você gostaria que Ele respondesse, mas uma coisa eu tenho certeza, Ele vai te fazer entender o porquê dessa situação e quais as bênçãos que você vai tirar delas. Você vai entender. Os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Os seus caminhos, eles são mais altos do que os nossos. Muitas vezes nós não entendemos os seus caminhos e os seus propósitos. Por isso que Jesus, depois de pedir por 3 vezes que Deus passasse o cálice, ele, entendendo que Deus não passou o cálice, mesmo ele pedindo, ele disse que seja feita a tua vontade e não a minha. E ele realizou a vontade de Deus e, por fim, ele descobriu que a vontade do Pai era realmente superior, melhor, infinitamente melhor do que aquela que ele estava ali a suplicar. Assim será também com todos nós. Então, vamos orar. Tire tempo para orar, para falar com Deus. Aproveite aí na sua própria casa, onde você está. Quando você estiver andando pelas ruas, viajando, trabalhando, em qualquer lugar, fale com Deus. E um lugar especial para você falar com Deus
É a igreja, é a casa do Senhor, é um lugar de encontro com Deus, de culto. E eu convido você a vir participar conosco aqui na nova igreja querida em Manaus, aqui no bairro de Cidade Nova 2, das nossas reuniões de oração, de crescimento espiritual e de avivamento. É a sua grande oportunidade de vir e orar, abrir o seu coração diante de Deus e buscar nele as respostas, as soluções, o entendimento de tudo aquilo que está perturbando a sua alma, a sua mente, o seu coração, o seu espírito. Vem para ter um encontro com Deus. Eu vou repetir para vocês o nosso endereço. É Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, Núcleo 4 da Cidade Nova 2, em Manaus. Venha domingo, 19 horas, a entrada é franca, você será abençoado. Amém? Nós iremos agora, então, orar. Vamos colocar em prática o que nós acabamos de meditar, de ouvir. Vamos entrar na presença do Senhor e vamos orar. Nós vamos orar por você. Eu vou convidar a pastora Ana para vir orar aqui junto comigo. Nós vamos orar pela sua vida. Vamos desfazer, em nome de Jesus, toda obra do mal, toda obra de macumba, de feitiçaria, de mandinga, de magia negra. Nós vamos pedir por você. Jesus Cristo diz que quando duas pessoas concordam em alguma coisa e pedem ao Pai em nome dele, ele concede. Então nós vamos concordar nessa oração e vamos orar em seu favor. Liga o teu pensamento com Deus aí onde você está. Se você está doente, coloque a mão no lugar da doença. Se não pode fazer isso, coloque a mão sobre o seu coração e deixe a Deus te tocar nesta hora, neste momento, e te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos neste momento formando esta corrente poderosa de fé, de oração, e queremos te apresentar, ó Deus, todas as pessoas que estão nos acompanhando, estejam elas onde estiverem, até onde a internet está nos levando, até onde a nossa voz está chegando. E nós te pedimos, ó Deus, neste momento de oração, que o Senhor se manifeste poderosamente na vida desta pessoa que está orando conosco. Pai, consola os corações atribulados, tristes, angustiados. Deus, em nome de Jesus, traz paz ao coração desta pessoa que está perturbada. Essa pessoa que está confusa e até com medo. Tira o medo. Faz esta pessoa compreender a tua vontade. Dá a ela fé e coragem para continuar nas batalhas, nas lutas do dia a dia. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu te peço, cura esta pessoa que está doente. Que a doença, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, seja repreendida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que as dores cessem, que os tumores desapareçam. Em nome de Jesus, receba uma bênção nesta noite abençoada de sexta-feira. Em nome de Jesus, nós nos levantamos contra toda obra de macumba, de feitiçaria, de mandinga, de magia negra. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja quebrando na vida destas pessoas toda a obra maligna, toda a obra do mal, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, estas pessoas das drogas,
de todo vício, liberta dos demônios, dos espíritos maus, em nome de Jesus, Senhor. Manifesta na vida destas pessoas a tua bênção, Pai. Nós oramos, nós estendemos a nossa mão para pedir a tua bênção poderosa na vida destas pessoas, estejam elas onde estiverem. Em nome de Jesus, Senhor, manifesta neste momento o teu poder, a tua graça. Pai, faz esta pessoa vencer. Faz esta pessoa levantar-se. Faz esta pessoa crescer. E eu te peço, Deus, que o Senhor esteja revelando a todas essas pessoas o teu caminho, a tua palavra, que elas possam crer. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém.